Olá, minha gente, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Olha, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Michel Hoffman e você está aqui sintonizado no canal 10, na TV 10, aqui em Maringá. Estamos aqui em Maringá, no Paraná, mas estamos para todo o Brasil, através também da rede mundial de computadores no canal do Atmosfera Jovem. Então eu quero te agradecer pela sua audiência, quero te agradecer também por sempre estar aqui ligadinho com a gente todos os sábados às 23 horas aqui na TV 10 e também no YouTube pelo canal do Atmosfera Jovem. Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui iniciando esse programa e que sempre vai ser diferente. Às vezes tem uma mensagem, às vezes também tem uma entrevista, às vezes um tema exclusivo para a gente pensar sobre alguma coisa, mas sempre com o objetivo de finalizar aí o seu sábado, finalizar o seu dia de descanso, muitas vezes, enquanto você está aí comendo uma pizza, comendo um dogão, você está assistindo o ATM, assistindo a gente aí pela TV 10 e também pelo canal do YouTube do Atmosfera Jovem. Então, muito obrigado e que seja aí um bom programa para você, também um finalzinho de noite e também iniciando a semana, né? Porque domingão é o primeiro dia da semana. Então, você está encerrando o sabadão bem e iniciando uma ótima semana aí com o programa do Atmosfera Jovem. Então, muito obrigado pela sua audiência aí todos esses dias. E também já deixo aqui mais uma vez o convite para você que assiste a nossa programação, você que assiste a gente aqui, encontrou com a gente lá na frente da igreja, encontrou com a gente ali nos bastidores ali da igreja, ali também encontrou a gente num restaurante, encontrou a gente aí no shopping, em algum lugar, você conversa conosco, a gente vai tirar uma selfie e você vai passar aqui também no programa do Atmosfera Jovem, no ATM Night Show Podcast. Eu já deixo aqui meu agradecimento para todo mundo que nos aborda ali, elogiando o programa, dando ideias, falando coisas boas para a gente, também posicionando algumas coisas que nós devemos melhorar. Muito obrigado pela sua audiência e também por você dar esse feedback para a gente, tá bom? Que Deus te abençoe sempre e sempre, tá certo? Olha, gente, hoje aqui, neste programa, nós temos um tema específico que nós vamos conversar, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema, e para falar sobre esse tema que é sinais do fim. As perguntas que surgem para nós aqui é: nós já estamos vivendo o final dos tempos? Quais são esses sinais? Qual é o texto da Bíblia Sagrada que nos alerta para esses acontecimentos? Isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque uma coisa nós temos a certeza, é que Jesus irá voltar. Nós temos a certeza disso. E mais que certeza, essa é a nossa esperança, né? É a nossa esperança que ele volte. E então, com certeza, isso também é para a sua vida. Então, nós temos essa certeza que Jesus vai voltar. Mas quando isso vai acontecer? Existe uma data programada? Existem também acontecimentos que a gente pode mensurar? Então, sobre tudo isso, nós vamos conversar hoje. Então, você vai ficar esperto nesse assunto dos sinais do fim. E para tratar desse tema, junto comigo aqui, para a gente poder conversar sobre isso, eu trouxe aqui um amigo, um companheiro de ministério, que é teólogo, é formado em teologia pelo CETEBARE, também é um estudioso da Bíblia Sagrada, é um pregador também da Palavra de Deus, nosso futuro pastor e também integrante do Ministério da Atmosfera Jovem, que é um braço dos ministérios da IBR Sede. Eu estou aqui com o meu amigo Samuel Teodoro. Muito obrigado, pastor Michel. Obrigado pelo convite. Graça e paz a você, graça e paz a todos que estão nos acompanhando. Um privilégio estar com você nessa noite, neste programa tão importante do ATM. E a minha oração é que Deus nos conduza e nos instrui nesse bate-papo, ainda mais para falarmos desse tema tão importante, os sinais do fim, se nós já estamos vivendo ou não. Algumas dúvidas sempre ecoam aí, mas eu creio que Deus vai nos instruir. E louvado seja Deus. Obrigado mais uma vez. Amém. Estou feliz. Maravilha. Samuca, sobre esse tema, para nós iniciarmos aqui, introduzirmos esse tema,
Primeiro, já agradeço você por ter aceitado o convite, o desafio de falar sobre isso. Não é um assunto muito fácil de se tratar, né? Existem muitas coisas aqui, mas nós sabemos que nós estamos pautados na palavra de Deus, então não tem erro nenhum. A gente não vai criar teologias aqui, a gente vai pelo que a palavra de Deus está descrito. De acordo com isso, Samuca, qual é o texto bíblico que ele traz para nós que existem esses sinais do fim e como esse processo vai acontecer e como isso tudo vai ocorrer? Qual é o texto bíblico que a gente pode se basear, que todo cristão, que toda pessoa que tem a Bíblia Sagrada pode acessar, pode ter acesso a ele e descobrir quais são esses sinais? Pastor Michel, a todos que nos acompanham, nós vamos ter na Bíblia, mais precisamente nos evangelhos, aquilo que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm ali bastante semelhanças entre eles. Mateus, Marcos, Lucas, mas um evangelho que detalha de forma mais minuciosa toda essa questão dos sinais do fim é o evangelho de Mateus, mais precisamente aí o capítulo 24. E é um texto muito importante, muito interessante, como eu falei, ele é o que mais detalha, o evangelista, Mateus, ele traz mais riquezas no que abrange aí essa questão dos sinais do fim dos tempos. Por quê? Porque quando a gente vai logo para o capítulo 24 de Mateus, essa questão dos sinais que precederiam a vinda do nosso Senhor Jesus, ela surge ali, é uma resposta de Jesus, mas não foi bem a essa pergunta. Por quê? Logo no primeiro versículo de Mateus 24, nós vamos ver os discípulos juntamente com Jesus chegando ali em Jerusalém. Aí eles chamam Jesus para mostrar o novo templo, a construção, aquela coisa faraônica, não é? Então eles olham para Jesus e falam: olha, Senhor, olha, mestre, olha como é que está o templo. Imagina hoje, né? Olha como é que ficou lindo, ficou top, Jesus. E Jesus olha para eles e fala: olha, gente, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Então ele já tem é como se Jesus jogasse um balde de água fria neles. Deu um choque ali. Não, deu um choque, né? Eles estavam todos felizes ali, com aquela obra faraônica do templo. Então eles começam a pensar: mas espera aí, o Senhor falou que não ficará pedra sobre pedra? Aí eles fazem 3 perguntas aqui no texto. 3 perguntas. A primeira é: quando essas coisas vão acontecer? A segunda: que sinais haverá da sua vinda e da consumação de todas as coisas? Então são 3 perguntas. Por quê? Eles entendem: peraí, já que o templo vai ser destruído, tudo isso daqui não vai subsistir mais, isso está atrelado já com a vinda de Jesus. Eles entendiam isso, entenderam assim. Então Jesus, no capítulo 24, vai responder essas 3 perguntas. É importante, pastor Michel, a gente ter um cuidado ao ler Mateus 24, porque tem coisas aqui neste capítulo que está atribuído, que nós vamos ver um pouco mais à frente, a situações que já ocorreram. Já ocorreram ali mais precisamente no ano 70, e outras coisas que continuam acontecendo como um sinal eloquente ali da vinda do nosso Senhor. Maravilha. E quais são esses sinais do fim? Logo ali nos primeiros versículos, quando Jesus fala ali, né, no versículo 3, na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, então surge essa pergunta que eu mencionei aqui, e o Jesus começa a responder ele mais precisamente a partir do versículo 4. E o texto vai dizer: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E a pergunta que ecoa aqui, pastor Michel: será que o engano religioso é uma coisa atual? Será que hoje muita gente está refém de um engano religioso ou de algum ser religioso? Pois bem, isso já acontecia no tempo de Cristo. No tempo de Paulo, ali no tempo bíblico já acontecia isso. Nós vamos ver os apóstolos condenando muito isso e alertando a igreja também. E depois, mais para frente, até o apóstolo Pedro. Então, o primeiro sinal que ele deixa eloquente: vede que ninguém vos engane. Mas é interessante nós pensar que, tanto naquela época, quando Jesus fala, vede que ninguém vos engane, ele estava apontando tanto para a destruição do templo, que aconteceu no ano 70, por isso que eu falei, alguns versículos aqui nós vamos entender que já aconteceram, aí depois a gente analisa com cuidado, só que tem sinais aqui que a Bíblia usa um termo, pastor, que é último dia. Jesus usa muito isso, no último dia, nos últimos dias, e esse é um termo técnico que a Bíblia usa para descrever desde a ascensão de Cristo até a vinda dele. Então, desde aquela época até hoje, a Bíblia usa esse termo, últimos dias. Parece um pouco distoante para nós, mas é um termo técnico utilizado na Sagrada Escritura. Então, esse engano religioso já acontecia naquela época e Jesus alertou: olha, antes de acontecer tudo isso, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Aí eu faço uma outra pergunta, tanto para você, para os nossos telespectadores.
será que tem alguma turma aí que fala que é Cristo, que se auto-intitula o Cristo? Eu não vou dar o nome, mas apenas um ó pai, já dá pra galera... Oh, Father. Esse cara é figura, hein? Então, isso aqui no Brasil, mas na Índia já apareceu um ser que se intitulou Cristo, ser a reencarnação de Cristo, e o próprio Jesus falou, gente, vai aparecer uma moçada aí se intitulando, eu sou o Cristo. Tem uma série na Netflix que é o Messias, eu acho Messias. que é, né? Eu assisti a série, mas já faz um tempo, já não lembro muito bem, mas que tratava sobre isso, né? Daquele que se dizia o Messias. O Messias. Eu acho muito engraçado essa questão de pessoas se acharem o Messias, porque Jesus é incomparável. Sim. Quando nós temos conhecimento da Bíblia Sagrada, como você disse, não deixe que ninguém vos engane. Quando você tem conhecimento da Bíblia Sagrada, cara, vai ser muito difícil as pessoas enganarem, porque Jesus é muito específico, ele é muito raro. Muito único, né? É muito único, não teria como, Sim. né? Mas, de fato, existem algumas pessoas que, talvez pelo traje, né, ele quer se identificar como Cristo, ou a pessoa que usa a coroa de espinhos por fora, mas por dentro confortável, né? Que não tem sinais nas mãos, não tem sinais nos pés, não tem o seu lado rasgado. Tem discípulas, né? Tem Que discípulos. dorme com elas porque tem medo de dormir sozinho. Isso aí eu ouvi ele falando, eu achei impressionante. Né? Então, isso é estranho, né? É estranho. Estranho. E é um sinal. E é um sinal. E por incrível Mesmo que pareça, seja, desculpa, Pode. mesmo que seja bizarro. Sim, mas é um sinal. É um sinal. É um sinal que Jesus apontou ali e que já acontecia. Então, Jesus já deixou os discípulos alertados. Gente, primeiro sinal, quem está em casa, a gente até recomenda aqui, tanto eu quanto o pastor Michel estamos com a nossa Bíblia aberta aqui, você abre a sua Bíblia também, faça anotações, é muito importante. No versículo 4, é a primeira coisa que ele fala. Olha, vede que ninguém vos engane. Aí, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Então, naquela época, já apareceu uma turma se intitulando Cristo. Sim. Os discípulos já estavam atentos, já estavam vacinados. Só que, naquele tempo, aconteceu isso? Aconteceu. Apareceram? Apareceram. E hoje? Continua a mesma coisa. Como nós aqui estamos aí a falar desse personagem brasileiro aí, que é mais cômico do que... Enganarão a muitos, né? Entendeu? Está descrito aqui, né? E pior os que tem discípulos são seguidores. enganados, Essa né? galera aí tem música, entendeu? Louvando o cara, tem tudo. E eu acho interessante, assim, mas o que você falou é muito importante, pastor, porque a questão do engano. Quando você conhece de fato a palavra de Deus e o Deus da palavra, você não é enganado. Sim. Eu aprendi algo com um dos teólogos que eu muito admiro aqui do nosso país, do nosso Brasil, o Hernandes Dias Lopes. Ele fala, quando você se acostuma com o banquete da palavra, você não quer marmita podre, estragada. Sim. Você quer isso aqui. Sim. Então, muita gente também é enganada, é ludibriada facilmente por não conhecer as Escrituras. O próprio Jesus falou isso aqui em Mateus, inclusive, mas nos capítulos anteriores, ele fala, olha, vocês se enganam, vocês pecam porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, naquele tempo já tinha isso. E cá para nós, né, pastor? Você que é líder de jovens, maiormente a juventude, eu não limito na atmosfera jovem, mas no âmbito geral, principalmente para o jovem, para ele chegar em casa, às vezes depois de um dia de trabalho, da faculdade, abrir esse livro precioso aqui, eu vou estudar. É difícil. Então, às vezes aparece um personagem aí fazendo isso, aquilo. Às vezes nem tanto um cara que se intitula Cristo, mas um falso pastor, um falso profeta, que também está no texto aqui mais a seguir. Então, é levado fácil. Porque se a pessoa não conhece isso daqui, qualquer coisa que emanar, seja da mídia, hoje a gente tem a grande mídia, né? Sim. A pessoa vai cair. Então, Jesus já lá atrás já alertou. Primeiro sinal, veja que ninguém vos engane. Sim. Então, até o ano 70, aconteceu isso, se cumpriu, e hoje continua acontecendo. Só que é um sinal para a gente estar... Peraí, tem um fulano ali se intitulando Cristo. Tem muita gente sendo enganado. Tem gente que defende com unhas e dentes esses personagens. E você pensa, cara, o que está acontecendo? Opa, Jesus falou isso lá atrás. Então, é o primeiro sinal. Sendo bizarro ou não, é um sinal. É um sinal. Que Jesus deixou claro. E é um sinal tão importante que ele abre essa porta da explicação com ele. Ele poderia mencionar, a gente vai ter guerra. Que isso ele vai falar mais adiante. Gente, vai ter fome, vai ter isso, aquilo. Primeira coisa que ele fala, veja que ninguém vos engane. Porque apareceram muitos dizendo, eu sou o Cristo. Então ele já falou, vocês tomem cuidado. E ele continua dizendo aqui no texto, pastor, e certamente, aí ele começa a falar, ouvireis rumores de guerras, veja que não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu abro um parênteses aqui, se você me permite,
para falar algo. Muita gente, às vezes, fica culpando Deus por conta de guerra, terremotos, algumas coisas que acontecem. É claro que a gente se compadece daquelas pessoas que acabam morrendo, perdendo família, perdendo bens. É óbvio, a gente não tem um coração de pedra. Só que, por outro lado, é importante analisarmos nesse contexto mais escatológico. Peraí, isso aí é um grito eloquente do, vamos dizer assim, da natureza apontando. Gente, Jesus está chegando. Conserta, Jesus está vindo. É um sinal. Então, é algo assim que, ao mesmo tempo que a gente se compadece, a gente ajuda. O fato mais recente foi lá na Bahia, em questão daquela chuva forte. E, infelizmente, muitas pessoas ficaram desassistidas e tudo mais. Só que, por outro lado, peraí, tem um sinal aqui por detrás. Então, já é algo para a gente ficar atento. Então, aquela questão, eu já ouvi muito isso, acredito que você também. Rapaz, desde que eu nasci, fala que Jesus vai voltar. Jesus vai demorar. Jesus vai voltar daqui 100 anos. Quando Jesus voltar, eu não estou nem aqui mais. Ou como aconteceu lá nos tempos do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3. Ele instrui a igreja ali, ele fala, gente, tem muita turma envolvida no meio de vocês que estão falando, ele está tardando. Ele não vai vir, não. Ele já veio. Não vai vir, não. Só que ele alerta. Vai vir. E é um sinal. Guerra, rumores. É só a gente pegar Mateus 24. Eu já preguei um sermão baseado nesse texto. E eu falei para a igreja assim, gente, pega Mateus 24 e vai para os últimos acontecimentos. Lê o que Jesus falou há 2000 anos, há mais de 2000 anos, na verdade, e vai comparando. Peraí, isso aqui aconteceu recente aqui. Isso aqui, tem esse cara aqui que se encaixa aqui. Isso aqui está encaixando nisso. A gente vai ficar mais atento, pastor. Até você comentou assim que existem fatos que já aconteceram, Sim. Né? E existem fatos que a gente citou aqui no presente, né? Que estão acontecendo. Sim. Que fato é esse que já aconteceram? Sim. Eu vou convidar os nossos telespectadores para a gente ler juntos Mateus capítulo 24. Eu vou dar sequência aqui no texto. A partir do verso 7, ele continua dizendo, porque se levantará nação contra nação, e desde o Antigo Testamento já tinha muito isso. Sim. Reino contra reino, haverá fomes, terremotos, que eu acabei de citar aqui, em vários lugares. Aí, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Isso aconteceu, inclusive, com os próprios discípulos. Sim. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Abra um parênteses. Você que serve a Cristo com integridade, com amor, faz as suas redes sociais um canal de evangelismo sincero mesmo, com certeza, você tem mais ódio do que amor das pessoas. Sim. Você é o retrógrado. Você é o perfeitinho. Você nosso pastor que às vezes ensina lá na igreja relação sexual depois do casamento. Alguém vai... Não, o que é isso? Esse cara tá ultrapassado. Tá ultrapassado. Não. Tempos são outros. São outros. As coisas modernizaram. Né? Eles pegam um F5, mas deturpam, né? Atualizam de uma outra maneira. Mas, fechando parênteses aqui, continuando. Verso 10, ele continua. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha, Jesus deixou claro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo e será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Do verso 15 em diante, algumas coisas aqui já aconteceram que eu entro respondendo o que você me perguntou. Ele continua. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Se você me permite rapidinho explicar esse versículo aqui, Sim. Às vezes algumas pessoas se deparam com isso, com esse texto, e ficam, mas o que está acontecendo aqui? Esse texto é tanto uma profecia, como eu falei, alguns versículos já aconteceu, outros vão acontecer, e alguns aconteceu lá atrás, mas é um sinal ainda para os nossos dias. Esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quando a gente recua lá a partir de Daniel 9, mas mais precisamente Daniel 11:31, vai falar ali de uma espécie de um anticristo. Que lá em Daniel, quando invadiu lá e destruiu o templo, era uma referência ao Antíoco Epifânio. Que o cara era tão tribulado, no ano 134 lá antes de Cristo, ele entrou no templo de Cristo, consagrado para Deus, e ele oferecia culto ali a Zeus. Ele profanou o templo. Sim. Então, Daniel fez menção dele. Jesus falou aqui, trazendo menção tanto do profeta Daniel, mas apontando também para quem? Para o ano 70, quando teve a invasão do imperador Tito Vespasiano, que foi uma espécie de anticristo. Então, em suma, Mateus 24, e mais precisamente a destruição do ano 70, foi uma espécie de mini fim do mundo. Sim. Por isso que Jesus usou muito essa figura e aproveitou. A pergunta foi oportuna para ele. Aí ele continua dizendo...
Verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui já começa. Espera aí. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Eu não vou estar na Judéia. Eu estou em Maringá. Uhum. O máximo que eu posso estar é em Sarandi, Paysandu ou Sim. algum país aqui. Não sei. Vai ser muita cristocidência eu estar naquela região quando Jesus voltar. Só que daí a gente entende. Não, agora que Cristo está fazendo menção específica para a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Que ele falou assim, ó, quem estiver na Judéia, na região aqui de vocês, fuja para os montes. Aí ecoou uma outra pergunta. Na vinda do Messias, a gente vai conseguir fugir para algum lugar? Não. Não vai. E por que aqui Cristo fala, quem estiver na Judéia, fuja para os montes? Porque aqui ele não está apontando para a sua vinda. Aqui ele já está apontando para a destruição de Jerusalém no ano 70. Sim. Já aconteceu. Que já aconteceu. Já aconteceu. Verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Naquela época era muito comum, uma área muito agrícola, muito rural. Então, o que mais se via era campo. Uhum. Então, para nós hoje, por mais que nós moramos numa região agrícola aqui no nosso país, uma região muito, vamos dizer assim, abençoada por Deus, mas não chega a ser tanto como em Israel, naquela região, mais precisamente Jerusalém. Aí, verso 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aí, verso 20, pastor, ele dá um sinal eloquente. Isso aqui já aconteceu. Uhum. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Sim. Aí aqui você entende. Mas peraí, por que Jesus falou para orar para que a fuga, para que esse dia não se dê no sábado? Uhum. O judeu não poderia fazer nada no sábado. Sim. O judeu não poderia fazer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço no sábado. Uhum. Aí Jesus fala, ó, quando esse dia chegar, quando o Tito Vespasiano chegar aí, entre a nossa palavra atual, Sim. vocês rezam aí, vocês torcem, Sim. cruzam os dedos, para não ser no sábado, porque senão vocês vão ter que cruzar os braços E esperar. e deixar a lenha em cima de vocês. Então, aqui já aconteceu. São dos fatos que aconteceram já. Então, a partir do versículo 15 aqui, são fatos restritos. No ano 70, com a invasão de Tito Vespasiano em Jerusalém, destruindo tanto o templo quanto a cidade, profanando, destruindo aquelas pessoas. Aí no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Daqui em diante já começa aqueles versículos de dupla referência, Uhum. que a gente considera fatos que já aconteceram e que estão acontecendo. Uma projeção do que vai acontecer e o que já está acontecendo. Já acontecendo. Porque quando ele começa a falar de tribulação, teve tribulação na época? Com certeza. Sim. E hoje? A gente está num ensaio de tribulação, digamos assim. Porque nós temos a grande tribulação. Nós temos a grande, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Uhum. Essa é com um artigo definido, que Sim. é um quebra-pau mesmo. Sim. E só Jesus para nos livrar dela, e bendito seja o nome dele que ele vai nos livrar. Uhum. Mas aqui, a partir do verso 21, já começa essa dupla referência. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aconteceu tanto lá com a invasão no ano 70 e vai acontecer também. Porque, como você bem mencionou, a grande tribulação. Pastor, se Deus não tiver compaixão de nós e não abreviar esses dias que a gente vai entender o que vai acontecer nesse período de a grande tribulação, ninguém aguenta. Sim. E é interessante Jesus fazer esse... Eu vou usar a palavra jogo aqui, mas não é nesse sentido de play mesmo, mas jogo de sentido, de palavra, dele trazer essa invasão, né, de Vespasiano e trazer tudo aquilo que aconteceu realmente para dar sentido ao que ele estava falando, Sim. né? Porque às vezes se a pessoa que tiver curiosidade de pesquisar lá no YouTube o que foi essa ocasião, ela vai entender muito mais Sim. do que pode vir a acontecer e o que vai acontecer, né? Se ela tiver Com certeza. profundidade nesse texto. Por isso que eu falei, foi uma pergunta muito oportuna ali. Uhum. E Jesus, um exímio professor, uma didática única, ele já aproveitou. Como eu falei, foram feitas 3 perguntas. Porque Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí começa aqui, aí os discípulos falam... No verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus já fala, até o ano 70 vai acontecer isso, isso e isso.
alguns textos que a gente já fez menção. Agora, sinais da minha vinda, aí já são outras situações. Alguns textos se repetem, porque, como eu falei, quando a gente entende esse termo técnico, último dia ou últimos dias, fica mais claro na nossa mente de entender a palavra de Deus. Porque algumas pessoas entendem, e lá atrás, antes de entrar no seminário, de se aprofundar, de estudar mais a fundo a palavra de Deus, eu ficava últimos dias. Eu pensava assim, bom, é últimos dias. Então, se tiver programado para Jesus voltar dia 1º de dezembro, os últimos dias ali vai ser novembro. Era a lógica. Em nosso português é a lógica. Mas não, na Bíblia não. Se trata desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Esse espaço, essa lacuna, é o termo utilizado na Sagrada Escritura, últimos dias. Então, são sinais que aconteceram, que predecessaram lá a invasão no ano 70. Depois do ano 70 continuaram acontecendo. Tanto é que mais para frente, pastor, a gente vai ver Paulo fazendo menção de alguns sinais aqui que são citados em Mateus. Você vai ver Pedro falando, principalmente na sua segunda carta, que eu já citei, no capítulo 3. Então, quem lê com cuidado vai perceber, peraí, algumas coisas vão continuar acontecendo, algumas irão acontecer ainda. Então, no que tange aos sinais da vinda de Cristo, algumas já aconteceram, algumas estão acontecendo e outras ainda não aconteceram. Vai acontecer, que a gente chega mais pra frente nelas. Maravilha. Gente, tô batendo um papo aqui com o Samuca. E, Samuca, eu fiz algumas perguntas pra galera que tava chegando na igreja e perguntei para eles o que eram os sinais dos fins e o que isso representava para eles, que eles sabiam disso e se para eles realmente nós estávamos vivendo. E fiz algumas perguntas pra galera que tava chegando ali pro culto e tudo mais. Então, roda aí, meu amigo Clebinho, Sam, a nossa entrevista com essa galera que estava chegando aí para saber se eles sabem, estão cientes, ligados nos sinais do fim. Roda aí para nós. Olá, pessoal aí do estúdio, Samuca. Eu já pulei para cá e eu estou diretamente aqui do templo sede da Igreja Batista Renovada e eu vou perguntar para alguns irmãos aqui o que eles acham sobre os sinais da volta de Jesus, sobre os sinais do fim. Acompanha aí, olha só o que nós vamos fazer. E olha, eu estou aqui com o irmão Gilmar, está chegando aqui na igreja para o culto e já vou perguntar para ele. Irmão Gilmar, o que você acha? O senhor acredita que Jesus realmente está voltando? Ah, pastor, eu acredito que sim, hein? O jeito que as coisas estão andando aí no mundo aí, se a pessoa não quiser encontrar Deus, está perdendo tempo. E qual é o maior sinal que o senhor acredita que está chegando a volta de Cristo? Ah, isso é o que está chegando a volta de Cristo, pandemia, essas coisas aradas que está dando agora aí, né? Isso aí já é sinal já que o mundo já está aí para acabar, né? Certo. E o senhor está preparado para o arrebatamento? Pastor, tem que estar. A gente está tentando o máximo possível, né? Porque uma hora Jesus vai descer e vai cobrar, né? E a gente tem que estar preparado. Sim. Tá certo. Muito obrigado, irmão Gilmar. Deus abençoe. Olha aí. Agora eu estou aqui com a irmã Vera e eu vou perguntar para ela que ela acredita se realmente Jesus está voltando. Ai, tá voltando. É que ninguém tá percebendo. Quais são os sinais, as evidências que a senhora acredita que Jesus está voltando? Ah, muita dor no mundo, muita dor para todo mundo. O povo tá se acabando e ninguém tá vendo. Olha, chega a me arrepio. Eu acredito que sim. Eu me converti, eu já estou preparada. Então a senhora já está aguardando a volta de Cristo a qualquer momento? A qualquer momento. Porque tá voltando, a gente tá vendo o que tá acontecendo no mundo e ninguém acredita, né? Só essa pandemia aí já... E a senhora acredita nisso, que essa pandemia, esses terremotos, fome, guerra, é um sinal da volta de Jesus Cristo? Ah, eu acho que é um sinal, porque você vê, aqui no Brasil a gente pode andar com a Bíblia, tudo, vir na casa de Deus, e nos outros países tem lugar que você não pode, que é bombardeado, entendeu? Eu acredito. E a senhora está preparada para a volta dele? Preparada, assim, como se diz, morrer ninguém quer, né? Mas eu estou preparada. Meu marido se for para mim ir também, amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Olha só, eu tô aqui agora com o irmão Valderi e eu vou perguntar para ele aqui. Irmão Valderi, o senhor acredita realmente que Jesus vai voltar? Com certeza. Quais são as evidências que o senhor acha, os acontecimentos que estão acontecendo no mundo aí, que o senhor acredita que é evidência da volta de Jesus? Me explica melhor. As evidências que são da volta de Jesus, o que evidencia que Jesus está voltando? O que faz o senhor crer que ele está voltando mais próximo possível? Com essa criminalista que está acontecendo, com esse roubo que está acontecendo, as pessoas mal educadas. E não precisa tanto roubo que nem as pessoas estão fazendo, né?
tantas coisas, tanta maldade de homem para mulher, não precisa isso. Então Jesus está vendo tudo isso aí, está no trono dele vendo tudo aqui, ninguém vai escapar. Então, quanto mais ele vir, melhor fica para nós. E o senhor acredita que essa violência, essa criminalidade, também essa pandemia que está acontecendo é uma evidência de que Jesus está voltando? Com certeza, com certeza. Olha, com Deus é difícil, imagina sem Deus. E o senhor está preparado para a volta de Cristo? Com certeza, estou me preparando cada dia que passa. Se vir hoje, o senhor sobe? Com certeza. Ah, beleza. 2 vezes. É isso aí, ó. Se ele fala para mim, ó, vou pôr um fogo para você queimar para ir junto comigo. Pode pôr agora. Com fogo, com lenha, com tudo que eu tô indo com ele. Olha aí, o irmão Valderi está preparado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Olha, bem preparado. A gente não está no momento porque não sabe a surpresa que é. Mas na hora que ele vir, nossa, vou dando gargalhado para cima. Amém. Graças a Deus. Amém. Esse, ó, continua preparado. Irmão Valderi, já foi. Olha só, minha gente, eu tô aqui com a irmã Eliana Tadim e eu vou perguntar para ela. Irmã Eliana Tadim, a senhora acredita que Jesus Cristo está voltando? Amém. Primeiramente, a paz de Deus a você, meu irmão, a paz de Deus a todos. Meu irmão, está tudo muito bem claro, né? A volta do nosso Senhor Jesus, né? Que virá em nuvem de glória arrebatar a sua igreja para aqueles que o temem e o buscam de um puro e sincero coração. E a palavra de Deus é bem clara, meu irmão. A palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então a volta do Senhor está muito próxima, muito, muito. Todos os acontecimentos que nós estamos tendo, né? Essa Covid aí é mais do que uma experiência a mostrar ao povo que Jesus está às portas, né? Nós estamos o quê? Na terceira praga, né? Ainda falta mais 7, né, irmão? Falta mais 7. Então a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Quer quem queira, quer não queira, ela vai se cumprir. E quais são os sinais que a senhora acredita que Jesus está próximo de sua volta? Os sinais é o que Jesus fala na palavra dele, né? Que Jesus ia abreviar os tempos, porque senão os seus não iam aguentar. Então tudo que está acontecendo no mundo, nós como filhos, servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, nós estamos só aguardando, porque não falta mais nada. Então o conselho, né, que eu falo, conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas é um conselho no amor do Senhor Jesus que eu dou a todas as pessoas, né? Aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? Porque Ele está prestes a vir em nuvem de glória, e aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador vai ser arrebatado num piscar de olhos. Então, gente, se apresse, os sinais estão todos aí, né? Então, não quer ver, não quer enxergar, quem não quer. Então, tá tudo muito claro. Então é aceitar o Senhor Jesus, viver, o servir de um puro e sincero coração, porque, gente, nós não vamos levar nada dessa vida, meu irmão. Não vamos levar casa, não vamos levar carro, não vamos levar apartamento, nada. Então o que nós temos que fazer é o quê? Buscar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. E todas essas coisas que nós estamos passando aí, o Senhor está abreviando os tempos para os seus. Então, assim, vamos pressa. E a senhora está pronta para a volta de Cristo? Olha, querido, eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro, eu batizei, sirvo a Deus em novidade de vida. Claro, falhas e erros todos nós seres humanos temos, mas o mais importante, a partir da hora que nós aceitamos o Senhor Jesus, descemos as águas do santo batismo, então nós nascemos em novidade de vida. Então, quem nasceu em novidade de vida, obedeceu o santo mandamento que é o batismo e vive na obediência da palavra, não tem o que temer. Então, eu posso dizer para você que eu estou preparada, sim, pela grande graça e misericórdia do nosso Deus. É isso aí, Samuca. Essa é a nossa irmã falando sobre a volta de Jesus. Amém? Deus a todos. E, gente, eu tô aqui agora com a pastora Elisângela e vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para os irmãos que estavam lá fora. Olha só, pastora Elisângela, a senhora realmente acredita que Jesus vai voltar? Sim, acredito. As evidências estão aí, né? Acredito sim. Quais são os sinais que evidenciam que Jesus está voltando para a senhora? Olha, as coisas, né, que estão se cumprindo na palavra, como diz nas Escrituras Sagradas, que
né, antecedendo a volta de Cristo seriam parecidos como dias de Noé, né, como viveu na época de Noé, como Jó, né, lá, ai, gaguejei, como os dias de Ló, né. Então a gente está vendo, e na Bíblia fala, né, que como parecia aqueles dias, como era antes, se parece nos dias de hoje está igual. Está até pior, né? A gente está vendo aí que as pandemias, as coisas, as tragédias, muitas perseguição, e a igreja, né, está sendo perseguida cada vez mais. Então está estreitando cada vez mais para o cristão, né? Então a igreja muito em breve, né, vai ser arrebatada, Jesus vai voltar e a gente vai, né, muito em breve para o céu, né, para a glória, eu creio assim. E a senhora estaria preparada para a volta de Cristo? Se ele voltasse hoje, a senhora estaria preparada para isso? Olha, eu creio que sim. Estou buscando cada dia mais, né, me aperfeiçoar no Senhor e buscar agradá-lo, né, porque Ele fala, né, que a gente tem que se afastar cada vez mais das aparências do mal. Na palavra diz, né, que é uma multidão, né, de gente uma nuvem de testemunho que nos observa, então a gente tem que fugir cada vez mais da aparência do mal e procurar agradar, né, servir o Senhor, buscar a vontade dele, qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Então eu tenho me esforçado e eu creio que sim. Quero sim, né? Eu creio e anseio, né? Muito em breve estar lá nos braços do Pai. Amém? Obrigado, pastora Elisângela. Deus abençoe. É isso aí, Samuca. Mais uma opinião sobre os sinais da vinda de Cristo. É isso aí, minha gente. Você que está nos acompanhando aí diretamente da TV 10, vocês que estão aí no estúdio da nossa TV, eu estou agora aqui com o apóstolo Celso Santos. Olha só que privilégio. Apóstolo, paz do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, pastor Michel, tudo bem, graças a Deus. Um prazer poder falar no ATM Night Show, que está sendo um sucesso aí na TV 10. Amém. E nós estamos falando sobre os sinais do fim e nós temos a certeza da volta de Jesus. Isso é inegável, não há dúvida de que ele está próximo à volta dele. E a minha pergunta para o Senhor é: qual é a maior evidência de que Jesus está voltando? Olha, pastor Michel, uma boa pergunta, e é uma pergunta realmente para essa geração. Quando eu vejo na Bíblia, em Mateus capítulo 24, aonde Jesus foi abordado, mais ou menos com esta pergunta aí que você me fez, os discípulos fizeram para Jesus, falou: mestre, como será o fim? Quais sinais que vai marcar a sua volta? Então Jesus falou muitos sinais ali de terremotos, maremotos, doenças, pestes e tal, mas há um sinal realmente que esse é visível nesta geração, que Jesus está voltando, que não resta mais tempo. Foi quando ele disse em Mateus 24, que multiplicaria essa iniquidade e o amor de muitos iriam se esfriar. Então, o maior sinal da vinda de Cristo é o esfriamento espiritual. É o amor das pessoas se esfriando na sua fé. Nunca aconteceu. Hoje eu tenho 52 anos de idade. Em toda a minha vida de cristão, que eu sou evangélico cristão desde o berço, eu nunca vi uma frieza espiritual tão grande como está acontecendo nesta época. As pessoas, em vez de se apegar a Deus, no meio dessa pandemia e tantas coisas que acontecem no mundo, as pessoas estão se esfriando na fé. E é o que eu disse esses dias atrás para o pessoal, que o maior problema da pandemia não foi a morte causada pelo vírus, mas foi a fé de muita gente que se esfriou na pandemia. Então, um sinal verídico da vinda de Cristo é o esfriamento espiritual. Nós vemos pastores se esfriando, pessoas se esfriando, ovelhas se esfriando, pessoas que cantavam na igreja, tocavam na igreja, estão no mundo tocando, estão vivendo uma vida, as pessoas se esfriaram realmente. Então essa é uma evidência que Jesus está voltando, esfriamento espiritual. É um alerta para nós, né, e para todos que estão assistindo agora, os telespectadores que estão vendo essa entrevista, e eu acho que é o momento de voltar, é o momento de regresso, é o ano de regressar à casa do Senhor, a fazer aquilo que faziam e que não fazem mais, mas é um período em que Jesus está a portas realmente, né, pastor? Realmente, não há mais nada para se cumprir. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram, todas elas. Todas, não há nenhuma profecia mais para se cumprir. Eu digo que a única coisa que falta para cumprir, fora do esfriamento aqui na terra, é o pai falar para o filho: pode ir, porque já está tudo preparado. Então você que está afastado, você que esfriou na fé, você que de repente por causa desta pandemia começou a ficar em casa e foi acostumando, e aí acostumou a não congregar, não participar da igreja, não participar do corpo de Cristo.
infelizmente você está afastado e você está frio. Então está na hora de você regressar, acender de novo a chama no seu coração, para que você possa ouvir o toque da trombeta. Porque, pastor Michel, só ouvirá o toque da trombeta quem estiver com o Espírito Santo. Se o homem não estiver com o Espírito Santo, ele não ouvirá o toque da trombeta. E esta geração aqui que vivemos, que a geração, eu digo, que antecede o arrebatamento, é a última geração, o lema deste mundo é, como um filme que eu assisti esse dia, não olhe para cima, não olhe para o céu. Ou seja, as pessoas estão sendo induzidas a olhar para esta terra, a viver nesta terra, a planejar nessa terra, porque para muita gente o céu dele é aqui, mas para nós como crentes e a igreja de Cristo, nosso lar não é aqui. Amém. Para eles que estão nos acompanhando, os telespectadores que estão vendo a gente, o pessoal também do estúdio, qual seria, não digo nem a dica, mas o alerta que o senhor dá para aqueles que estão se esfriando, estão sentindo que estão se esfriando pela fé, da fé? Qual é a dica, a recomendação, o alerta que o senhor poderia fazer para essas pessoas? A primeira dica que eu tenho a dizer a você que está sentindo isso que o pastor Michel disse, se esfriando, se afastando, é congregar. Porque o apóstolo Paulo disse assim, nós não devemos deixar de congregar como muitos fazem. Quando a pessoa deixa de congregar, ela passa sem querer, ela começa a se distanciar de Cristo. Porque não é Jesus que afasta das pessoas, são as pessoas que se afastam dele. Então, primeira dica, congregue. Mesmo naquele dia que você não tem força, mesmo naquele dia que você diz assim, olha, eu não tenho vontade de ir na igreja. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com o meu pastor que me discipulou, o melhor dia de ir à igreja é o dia que você não quer ir à igreja. Esse é o melhor dia. Aquele dia que não dá certo, aquele dia que você não tem vontade, aquele dia que você está desanimado, cansado. Este é o dia que você deve se levantar e ir para a igreja, porque é nesse dia que Deus vai dar uma força para você, vai carregar as suas baterias espirituais. A segunda dica, oração. Entra na presença de Deus em oração, peça misericórdia. Eu sei que não é fácil, às vezes você não vai conseguir nem orar, mas só a intenção de você chegar à presença de Deus ali, seu silêncio é uma oração diante de Deus. Ele vai ver você ali, o seu esforço, e vai te ajudar. E terceiro, não se acanhe em pedir ajuda. Tem muita gente que tem vergonha, pastor Michel, de pedir ajuda, está precisando de ajuda e não pede ajuda. Até Deus me deu uma palavra para ministrar na igreja, eu estou meditando nela. É o dia que Jesus precisou de ajuda, lá no Getsemane. Então há momento de angústia que a gente tem que procurar alguém para conversar, o momento de esfriar, está acontecendo esfriamento, isso e aquilo. Procure alguém, fala, olha irmão, eu não estou sentindo bem, estou precisando de ajuda. Quando eu digo procurar alguém, não é qualquer pessoa, mas aquela pessoa que pode te dar um direcionamento, uma palavra, orar por você, ou seja, aquela pessoa que vai te colocar para cima. Então cuidado, não fique sem congregar. Está esfriando? É sinal. Está perdendo o ânimo, está perdendo a vontade de vir à igreja? É sinal que está se esfriando na fé. Está trocando as amizades lá fora pelo evangelho, por Jesus, está se esfriando na fé. Está tendo mais prazer de estar com os amigos no churrasco, nas festas, está se esfriando. Está tendo mais prazer de ficar em casa assistindo a Netflix ou navegando na internet, você está se esfriando e sem saber. Por isso essa é a dica que eu dou para você. Maravilha, gente. Ó, fica a dica e olha, seu lugar é aqui, tá bom? Aqui é o seu lugar. Beleza, gente? Obrigado, apóstolo. Obrigado eu, pastor Michel, obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado a toda a ATM, a equipe de apoio que está aí com você, muito obrigado a vocês e que o Espírito Santo continue vos usando assim como temas relevantes que é necessário para esses últimos dias. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Ó, obrigado, gente, olha só, fica aí com vocês agora no estúdio, valeu, até mais. É isso aí, ó, acompanhamos o pessoal falando aí sobre os sinais do fim, se eles acreditam ou não que está chegando o fim, se existe uma data aí para esse final, que acredita quanto tempo vai chegar, um monte de pergunta que a gente fez aí para a galera e tá aí a opinião do pessoal. Obrigado, pessoal aí que foram entrevistados, obrigado pela sua entrevista. E nós continuamos aqui, falando sobre os sinais do fim, aqui no ATM Night Show, que você assiste todos os sábados, às 23 horas. Então, enquanto você come aí aquela pizza, enquanto você come aí aquele dogão, você acompanha a gente aqui na TM Podcast. Eu tô aqui com o Samuca, a gente falando sobre os sinais do fim. Samuca, nós ouvimos aí a galera falando sobre os sinais do fim, se eles acreditam que é o mesmo fim, o que está acontecendo. A minha pergunta é para você assim, muitas pessoas dizem, como você já se referiu, mas
eu já tenho 80 anos de crente, já tenho 40 anos de crente, Jesus ainda não voltou. Existem ainda sinais que ainda vão acontecer? Sim. Existem sinais que, quando começarem a acontecerem, aí pode ter certeza. Aí tá mais próximo ainda. Tá mais próximo. Antes, pastor, se você me permitir novamente entrar numa situação aqui, o apóstolo Pedro, além de ser um grande teólogo, ter sido um grande teólogo, ele era um pastor. E quando eu estava estudando a sua segunda carta, no capítulo 3, ele responde essa pergunta, que é o dilema de muita gente. Mas faz tempo que Jesus está... Minha bisavó, Noé, falava de Jesus. E até hoje ele não voltou. E o apóstolo Pedro ali, como um pastor, ele falou algo inspirado pelo Espírito Santo, de que essa demora, entre aspas, é uma misericórdia de Deus, por conta do homem pecador. Então, não pensa, ele está tardando, ele está demorando, cadê Jesus? É por conta do homem pecador. Com certeza, quem está nos assistindo tem alguém na família, ou às vezes até essa pessoa não se rendeu a Cristo. Sim. É por essas pessoas que Jesus está segurando, que Deus está segurando nesse momento. Mas, respondendo a sua pergunta, vamos lá para alguns sinais que ainda vão acontecer. O primeiro deles, eu convido a todos que estão nos acompanhando a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler o verso 3. O primeiro sinal é a apostasia. Notem comigo que tem um artigo bem definido aqui, a apostasia, porque apostasia já existe. O que significa apostasia? Apostasia, pastor, é a pessoa abandonar a fé, abandonar Cristo, ela se torna um apóstata. Porque às vezes a pessoa acha assim que a apostasia é a esposa do apóstolo. Do apóstolo. Aí é a apostasia. Misericórdia, gente. Não é bom esclarecer aqui. Bom esclarecer. Mas é aquela pessoa que rejeita a verdade bíblica, rejeita os princípios estabelecidos por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo através da palavra revelada e que vão viver os seus devaneios. Então, é como a pessoa estivesse aqui com a gente e falasse assim, pastor Michel, Samuel, quero saber disso mais não. Sim, não acredito em nada disso. Não. Pra mim já deu. Isso aqui é um conto. Tudo mentira. Tudo mentira. Então eu vou viver a minha vida. Ela vira as costas pra Deus. Sim. E isso já acontece. Já acontece. Sim. A gente olha no Velho Testamento, já acontecia nos tempos de Noé, que também é um texto muito usado no que tange a escatologia. Mas ainda acontece. Quantos irmãos nossos, pastor? Que às vezes hoje você vai conversar, vai falar fazer um convite, vamos lá na igreja, vamos lá na TM. Não tô nessa pegada mais não, tô em outra pegada, tô curtindo, quero aproveitar a minha vida, esse negócio de casar, ser homem de uma mulher só, o negócio é curtir. Eu já escutei isso de uma pessoa que nasceu em um berço de uma igreja assim, seríssima, e hoje ela visita, mas sem aquele amor, sem aquele temor. Vai por ir e já falou pra mim, eu vou pra olhar as ovelhas. Foi o que eu ouvi. Então a pessoa está entrando nesse caminho da apostasia. São pessoas que estão abandonando a fé em Cristo. E Jesus deixou claro, isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. Só que Paulo vai falar para a gente da apostasia. Sim. Vai ser um abandono em massa. Não vai ser uma pessoa que, vamos supor, na nossa igreja ali, estima-se o quê? 2.000 membros, mais ou menos? Sim. Por aí. Não vai ser 10 pessoas ali, não quero mais saber, não quero ver meu céu, senão deixa eu pregar. Não, vai ser uma coisa em massa. Eu tô usando a nossa igreja ali para até não ofender uma outra denominação, né? E porque a gente tá ali e tudo mais. Mas seria, vamos supor, tem 2.000 membros, a apostasia seria o quê? 1.000, 1.500, Meu Deus. 1.600. E Paulo vai falar isso na carta que eu pedi para os nossos queridos telespectadores abrir a Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ele diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, e ele está falando da vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. Eu leio só essa parte a apostasia. Ele não fala sem que primeiro venha a apostasia. Sim. Não, é a apostasia. Então vamos colocar aí. Hoje no Brasil, estima-se que nós já somos mais de 50 milhões de evangélicos. Legal, um número show se comparado ali com a Europa, que hoje o que era o berço do protestantismo e hoje é um continente pós-cristão. Só que eu pergunto para você, que evangélico é esse aí? Porque na nossa nação, a gente ser mais de 50 milhões de evangélicos que professam essa fé em Cristo. E olha a nossa nação como que tá. Olha como que vivem as pessoas. Então a gente vê, pode crescer em número,
E alguém que. E até porque virou moda também, né? A pessoa fala, Sim, eu sou da igreja. É tal. bonitinho, É bonitinho, né? Ah, eu sou crente, fulano que se converteu. Sim. Eu não entendo muito isso aí, mas tem esse número. Agora vamos pensar quando Paulo fala a apostasia. Vamos supor que esses 50 milhões são 50 milhões servos fiéis. Vamos supor. A gente sabe que não é, mas vamos supor. Paulo, então aqui no Brasil, apóstolo Paulo, a gente tem 50 milhões. Somos mais 50 milhões, mas vamos arredondar, 50 milhões. Gente, vamos colocar aí que 43 milhões. Vamos, ó, dá tchau. Meu Deus. Vamos pegar, eu vou usar um exemplo aqui, trazendo uma para você. Você é Jesus. Eu vou falar assim, não quero saber de você mais não. E virar as costas. E é se apostatar mesmo, né? É negar a Cristo, não só de forma proverbial, mas no coração mesmo. Sim. É virar as costas e a pessoa não querer saber mais dele. Então, e isso acaba já entrando ali na questão da blasfêmia. É porque muitas vezes assim as pessoas às vezes pensam de que a pessoa isso é corriqueiro, né? A pessoa tá na fé, não tá. Muita gente é assim, infelizmente, né? Tem. Mas não é isso. Não, é não. algo muito mais profundo, é negar mesmo, né? Não é incredulidade. Não é isso. Esse era o ponto. Não é incredulidade, pastor. Porque altos e baixos todos nós vamos ter. Talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo e fala, caramba, eu sou um apóstata. Não, calma, vamos. É importante, pastor, tocar nesse assunto pra gente esclarecer. Tem pessoas que às vezes têm as suas provações e aflições, ela dá uma esfriada. Desanima. Vamos colocar aqui, Apocalipse, 7 igrejas. Tem aquela igreja fervorosa. Tem aquela igreja que Jesus fala, olha, volte ao primeiro amor. Tem aquela que só recebe elogio. Olha, vocês falam que vocês são pobres, mas vocês são magníficos, vocês são ricas. Esmirna. Aí tem aquela que flerta com a doutrina de falsos profetas, saber Balão. Aquela que tolera profetisa Jezabel. A Filadélfia que fala, olha, eu coloquei vocês num lugar que está estabelecido o trono de Satanás. Mas vocês têm pouca força? Tem não. Eu tô com vocês. Aí chega a última igreja, Laodiceia. Vocês são mornos. Vocês têm tudo. Vocês têm dinheiro, vocês têm prata, ouro, vocês têm medicina, vocês têm um comércio têxtil fenomenal. Só que vocês estão mornos. Então, muitas vezes estão se encaixando nessa igreja. Só que qual foi a palavra de Jesus para elas? Para essa igreja? Vocês são apóstata, já era. Vou riscar vocês. Laodiceia acabou, é só 6. A sétima aí, rejeita. Pode já carimbar no inferno. Não. Eis que estou à porta e bato. É a palavra dele. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, não é um apóstata. Eu falo, eu nasci, vamos usar esse termo, num berço cristão, um El Shaddai top que minha mãe tinha comprado lá. Brincadeira, mas eu tive aquela fase de se afastar de Jesus, dos caminhos dele. E o meu afastar foi um afastar assim, de não querer ir na igreja. Tinha, no fundo, pastor, mas isso é magnífico. No fundo, tinha aquele temor. E se Jesus voltar? No fundo tem. A questão do apóstolo está muito ligada, talvez, ao temor. Ao temor. A perca total do temor. Não tem. Sabe? Não tem mais referência nenhuma. Não tem mais nem amor, ou às vezes até nem respeito. Ele profana mesmo, né? Por isso que Daniel usou lá a figura do Antíoco Epifânio. Jesus apontando aqui para Tito Vespasiano. Pensa, hoje na nossa igreja, Batista Novada Sede, Avenida Mauá. Chega uma turma lá, eu vou colocar algo grave mesmo, mas é para entender o nível de profanação. As mulheres começam a se despir, cultuar os seus corpos, aí começam a cultuar outros deuses dentro daquela comunidade dos santos. É uma profanação, a pessoa perdeu o respeito total. Mas às vezes quem está nos assistindo fala, eu tô com pouca força. Eu quero, mas eu não tenho força para ir para a igreja, eu não tenho ânimo. Às vezes eu vou, me dá eu não consigo explicar, mas às vezes eu não consigo assimilar, mas a pessoa tem temor. Você fala de Deus, ela tem temor. Ela não brinca com o nome de Deus. Quando ela peca, ela não fica feliz. Eu desafio, pastor, eu desafio a alguém que esteja nos assistindo, se estiver nessa condição, se não tiver, glória a Deus, mas numa vida leviana. Às vezes, vamos colocar aí o ficar. Fica com uma ali, outra ali, ou uma moça fica com um rapaz aqui, outro lá. Se você chega na sua casa, deita a cabeça no seu travesseiro e fica em paz, você que conheceu a Cristo, eu desafio você a procurar eu mesmo lá na Batista Novada, nos jovens, pode procurar e falar, Samuel, eu conheci a Jesus de fato, hoje eu peco e fico tranquilo. Não fica. Porque no fundo, eu falo por experiência própria, lá no fundo, o Espírito Santo vem e fala, não é isso. Mas o apóstata é aquela pessoa, aquele cara ou aquela mulher que não tá nem mais para Jesus. Se você falar Jesus, ela pega uma água, joga em você, é perigoso você apanhar dela, ela vai profanar. E isso que em Apocalipse o próprio Jesus vai falar
que vão proferir palavras assim absurdas, vão falar mal. São pessoas assim. Eu vou tentar simplificar mais. O Espírito Santo vai sair e entra de vez o diabo. Sim. E até é bom a gente lembrar para as pessoas terem cuidado disso, porque Sim. às vezes esse é um processo que é devagar, né? É como assim você cozinhar um sapo mesmo. Sapo você não joga ele na água quente. Você coloca ele na água fria, coloca no fogo e aquilo vai aquecendo. Normalmente, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele faz isso com a Exatamente. gente, né? Ele vai construindo isso. Então, se tornar aposta não vai ser de um dia para a noite, né? Assim, porque muitas vezes o que a gente não pode deixar é os nossos pecados cegar o nosso entendimento, né? Apagar a chama do primeiro amor e cegar o nosso entendimento. Então, para você que está nos assistindo aí, cuidado, preste atenção, cuidado. Isso tudo aqui é real, gente, é real. Então, cuidado para que você não se torne esse apóstolo aí, viu? Cuidado. É perigoso. É perigoso. Porque, como você falou, o inimigo ele é sutil. Primeiro que ele não chega com a sua carranca. Sim. Aquela vozinha melíflua, convincente. E se o pecado chegar num estágio de que a pessoa começa a aceitar, é um alerta, assim, gritante. É aquela luz no painel avisando, o combustível o carro vai parar, o combustível está zerado. Então, é um alerta. Mas se a pessoa ouvindo, ela peca, erra, e no fundo, mas não é essa a vida. Só preciso de força. Então, eu tranquilizo essa pessoa dizendo, não, você não se apostatou. É uma fase. Vamos pegar o apóstolo Pedro. O cara era o bichão. Claro. O cara era o cara. Ele falou, Jesus, eu tô contigo. Rapaz. É o cara que tinha arma. Tinha tudo. Vai pegar Jesus? Eu vou descer para eles. Não vai levar Jesus, não. O cara que ouviu um elogio de Jesus, Pedro, Sim. você é o cara. Quem te revelou isso não foi carne, nem sangue, foi o meu pai. Não, você falou que eu sou o Cristo. Fenomenal. Mais tarde o cara vai negar Jesus. Sim. Samuel Pedro se apostatou? Não. Primeiro que foi o cumprimento de uma palavra de Cristo, mas também ali mostrando a fragilidade humana. Fragilidade humana. Se a gente não tem esse cuidado, pastor Michel, se a gente não se alimenta constantemente da palavra de Jesus, se a gente não busca essa comunhão com o Espírito Santo, vai enfraquecendo. Sim. Vai enfraquecendo. E pode ver, isso é muito interessante. Eu ouvi isso certa feita e eu gravei. Nas tábuas do coração, se é que ele tem tábua, né? Mas Jesus tirou Pedro do barco, da pesca literal de peixes, para ser pescador de homens. Quando Pedro nega Jesus, ele volta justamente para o lugar que Jesus tinha tirado ele. Mesmo lugar. Então, de onde Jesus nos tirou? Do pecado. Quando a gente começa a negligenciar a nossa vida com ele, para onde a gente volta? Para o pecado. Só que bendito seja Deus. Talvez alguém está nos assistindo, está sendo tocado pelo Espírito Santo. Sim. Aí você fala, está acontecendo comigo? Aí a cena que aconteceu depois da ressurreição. Jesus fala, fala para os discípulos ir lá à frente, eu estou chegando na Galileia lá. Sim. Fala para Pedro ir também. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Quem foi Pedro depois? Então tem essa diferença. Mas tem mais sinais que vão acontecer. Deixa eu só fazer aqui um convite aqui, ó. Volte e vá pro Mar da Galileia, meu irmão. Então venha. Estamos aí. Daqui a pouquinho a gente já tá no culto da manhã. Verdade. Às 9 horas da manhã. 8 horas, 7 horas nós já estamos lá. Então você que está aí, precisa voltar ali para Jesus Cristo, está sentindo a sua fé enfraquecida, nos procura ali, meu irmão. Nós vamos orar com você, vamos caminhar com você. Esse é o nosso desejo. Se você ainda for um jovem, se considera como jovem, nós estamos aqui para te acompanhar. Você vai ter um pastor para te ajudar, para te acompanhar, andar com você. Vai ter amigos assim como Samuel e outras, muitas mais pessoas que tem ali, que conhecem a palavra de Deus, que estão buscando viver uma vida com Deus. Então, esteja com a gente. Daqui a pouquinho, já parte para lá. Coloca uma beca e parte lá para a gente conversar, orar por você. Então, fica aí o nosso convite também. Amém. É isso, Samuca. Maravilha. No mesmo texto que a gente leu, pastor, o apóstolo Paulo continua falando. Depois ele falar da apostasia, que é algo que vai acontecer, ele continua no mesmo versículo 3, ele continua: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que é isso aqui, Samuel? Aí aqui entra a manifestação do anticristo. Do anticristo. É claro que existem algumas correntes teológicas, há uma mais conhecida e mais difundida, chamada pré-milenista, fala que quando esse personagem chegar, a igreja não está mais aqui, Jesus já levou todo mundo e não está mais aqui para contar a história.
Mas, assim, olhando de forma muito cuidadosa, pastor Michel, e eu não quero ofender ninguém que pensa diferente, Sim. é uma corrente apenas teológica, não é bem isso que vai acontecer. A igreja vai estar aqui. Se for na nossa geração, a gente vai estar aqui. A gente vai ter que lidar com esse cidadão, ou anticristo. Como eu falei, no Antigo Testamento, tanto a pessoa do Antíoco Epifânio, Tito Vespasiano, e o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar que já surgiram muitos anticristos. Só que o apóstolo Paulo, aqui nessa carta que nós lemos, ele fala o homem, aqui ele usa o termo, o homem da iniquidade, mas é esse anticristo. Aí o bicho pega. Esse é um sinal que vai acontecer. Ele não manifestou ainda. O pessoal pode ficar tranquilo. Ele não tá... Samuel, quem que é? Fulano, ciclano? Não vou falar isso. Quem tenta adivinhar quem erra de forma assim crudelíssima, mas vai manifestar esse homem. É um homem mesmo, um ser humano. Porém, toda a força de Satanás, e quem quiser conhecer melhor ele, é a Bíblia. Não vou falar para você chamar para ir na sua casa, mas leia Apocalipse capítulo 13, fala desse personagem, a manifestação dele de forma mais completa. E toda a força de Satanás, toda a astúcia, todo o poderio governamental, espiritual, vai se apoderar nesse homem, nesse ser. Sim. E o texto deixa claro, ele vai se opor tudo que se chama Deus. Não é só contra Deus. Contra Deus ele não aguenta. Então tá eu e você aqui, a nossa produção, a Rebeca está ali, e a gente serve a um Deus altíssimo. Se ele chegar aqui agora, o chicote estrala. Ele vai se opor a tudo. Vai passar na Batista Inovada lá na Vida Maior. Tiver o ATM lá, sabadão à noite, o chicote vai ser lá pro nosso lado. Que ele vai se opor a tudo. Mas ainda não aconteceu. É algo que vai acontecer. Vai acontecer porque o próprio apóstolo Paulo fala. Ele vai se opor tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso é importante. Muita gente às vezes lê o texto e pensa, ele vai... O templo de Jerusalém, o templo lá de Salomão vai ser reconstruído e ele vai para lá. Não, a gente tem que entender que a figura de um santuário, Jesus já aboliu no Novo Testamento. Hoje quem é um santuário de Deus? Somos nós. E quem é que ele vai querer chegar? Onde ele vai se assentar, né? Onde ele vai querer se assentar? Sim. Então o apóstolo Paulo está alertando. Gente, cuidado. É muito legal porque as características que o apóstolo Paulo cita, elas são bem pontuais, Sim. assim, né? Bem específico daquilo que vai acontecer. Então, é algo assim maravilhoso no aspecto de detalhes que ele dá sobre esse anticristo, né? Demais, demais. E tanto é que no verso 5, não vos recordais de que ainda convosco, quando Paulo falando de quando ele estava com os irmãos de Tessalônica, eu costumava dizer-vos essas coisas. Aí no verso 6, verso 7, a gente não pode deixar passar em branco aqui, porque muita gente às vezes usa esse texto e entende uma interpretação errada, mas vamos tentar ajudar. Verso 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, não é na hora que ele quer. Sim. É a hora que Deus fala assim, pronto, agora pode aparecer. Só que no verso 6, eu quero que o nosso pessoal que está acompanhando preste atenção. Sabeis o que o detém. Aí verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, desde o tempo do apóstolo Paulo, o mistério, vamos dizer assim, o ministério satânico já estava ali. Já estava operando. Estava operando. Aí ele continua, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí tem duas palavras distintas. O que o detém, no verso 6, e no verso 7, aquele que o detém. Muita gente, pastor, pensa o seguinte, não, o que o detém o anticristo é a palavra de Deus, e aquele que o detém é a igreja. Então, quando Cristo tirar a igreja, aí ele chega aqui. Mas não é por aí. Porque é uma questão de interpretação. No verso 3, Paulo fala o homem da iniquidade. O que é iniquidade? No grego é anomia. Anomia sem lei. O que é o anticristo? É um homem sem lei. Pastor, por que a gente leva uma multa? Porque a gente desobedece à lei. Sim. Você não recebe multa porque você andou na velocidade, porque você passou de semáforo verde. Não. Atravessou o sinal vermelho, multa. Estacionou num lugar proibido, multa. E o ser humano não gosta disso. O ser humano não gosta de lei. O ser humano não gosta de falar assim, você não pode isso. Você é pastor, principalmente de jovens. Quanto mais você fala, não faz isso, parece que aí que a turma fala, eu vou fazer. O não é intuitivo do sim. Exatamente. Então, o ser humano, ele é propenso a desobedecer a lei. Sim. E o anticristo é esse cara que vai favorecer. Ele é o homem sem lei. Tudo pode. Não, que isso. Não. Qual que foi a artimanha de Satanás lá no Éden, no princípio de tudo, para Eva? Foi assim mesmo que Deus falou? Olha a conversa, a lábia dele. E não é diferente, não mudou. Sim.
Iniquidade, anomia, homem sem lei. Verso 6, o que o detém é a lei. Hoje nós temos uma lei, maiormente a lei divina, a palavra de Deus. Isso aqui é lei. Se alguém chegar em você e querer colocar algo que esteja contrário a isso aqui, com certeza você vai falar assim, ó, legal, paz do Senhor, eu fico com a Bíblia. Qualquer opinião que contraria a palavra de Deus é rejeitada, deve ser rejeitada. Então, por que ele não chega agora, manifesta agora? Porque ainda estamos, por mais que o cenário é preocupante, mas a igreja ainda está consolidada na palavra. Sim. Ainda tem muitas igrejas sérias, pastor. Sim, tem, graças Tem a um Deus. povo escolhido, tem um povo que zela por essa palavra, que ama, que... perdão. Um povo que busca o conhecimento bíblico, que não quer ficar refém. Mas vai chegar um tempo, com o passar do tempo, a gente já vê alguns sinais. O povo vai começar a rejeitar. Sim. Esses tempos atrás aí, eu vi que um cidadão queria atualizar a Bíblia. Tá pesado demais, tadinho. Tá muito pesado para ele. Então, vamos atualizar, vamos tirar algumas coisas aqui. Ah, essa parte eu não gostei, tira. Ah, essa aqui é uma revista de cosmético, né? Eu quero isso aqui eu não gosto. Ah, esse aqui eu gosto. Então, o povo tá começando a se despender, vamos dizer assim, para esse meio. Então, o que detém é a lei. Ele tá no canto dele, não sei se ele já nasceu, eu sei que ele é um homem, vai ser um líder político, mas se tiver por aí, ele tá quietinho. Jesus, tal, sossega aí, não é agora não. Porque antes vem a apostasia. Sim. E é interessante, pastor, que essa somatória para resultar na vinda de Cristo, essa sequência é maravilhosa. Porque o povo se apóstata, como a gente já explicou. Aí o anticristo de longe. Ah, paz, agora é minha hora. Tá chegando minha hora. Agora é meu momento. O povo tá revoltado, o povo não quer mais saber de Jesus, o povo não quer lei. O que ele chega? Ô, Michel, não. O povo aí, esses crentes, alienado, pai, não precisa não. Chega num jovem, rapaz, precisa casar. Quem falou casar para deitar com a mulher? Amor. Não, Deus é... Não, vamos unir todas as religiões. Puxa todas. ali o varão que ficava 5. Não, esse negócio... Religião estragou o homem. Estragou. Não, gente, que isso. Cuidado, cuidado. E no verso 7, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que é esse aquele? É um governo institucionalizado. O que o detém? A palavra. A palavra, a lei. E o que aquele que o detém? É um governo. Porque ele vai ser um líder político. Sim. Pastor, eu volta e meia, uma pessoa e outra manda vídeo para mim, falando de algumas coisas que estão acontecendo na ONU, né? E algumas coisas são preocupantes. E a mais recente foi a ideia e a possibilidade de ter um único líder mundial. Gente, acorda. Sim. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos um presidente... Ainda é uma conversa. Ainda é uma conversa. Uma especulação. O crente já veio e fala assim, isso aqui já tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Então, Bíblia. alguns falam assim, que não conhecem a Bíblia. O crente é o povo mais atualizado do planeta Terra. Billy Graham dizia, né, que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. Então, é mais atualizado. O pessoal, quando descobrir, a Terra é redonda... gente, Isaías já falava disso. Já falava disso. Então, era só ler. A Bíblia é o maior livro de spoiler, né? Vamos dizer assim. Claro. Mas aquele que o detém é um governo institucionalizado. Como eu disse, no Brasil nós temos um governo, nós temos leis, nós temos lá o palácio, temos o presidente, os senadores, temos um governante que manda no Brasil, vamos dizer assim. Só que essa conversa é para ter um único líder para mandar em tudo. Aí pensa comigo, o povo começa a rejeitar a lei, tanto a lei do homem também, porque... matar é crime. Mas será que é crime mesmo? Mas dá vontade de sair matar alguém. Não, eu quero viver da maneira que eu acho que tem que ser. Aí, principalmente esse livro. Não adultera. Eu vou fazer porque quem Moisés me mandou escrever? Moisés nem tá Quem é aqui. Moisés, né? Quem é Moisés na fila do pão? Sim. Então, começa a surgir esse cenário. De forma, vamos dizer assim, natural, mas porque já está agendada no céu, vai ter uma rejeição mundial de governos específicos. Por exemplo, o Brasil tem um governante, Estados Unidos tem um, Japão tem outro, Europa, Espanha, enfim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cidadão só. Ele vai comandar tudo, aí é a paz. Porque às vezes eu penso diferente do fulano lá de outro país, vai dar crise, vai dar conflito. Isso é tão real, que quando você estava falando aqui, me veio a memória. Nós vivemos isso um pouquinho quando começou a pandemia. Sim. Que nós tínhamos o órgão, né, Mundial da Saúde, desculpa, que ela dava instruções e quem não seguia estava completamente errado.
Mesmo assim, muitas vezes ela dá, coloca a máscara, a máscara não vale para nada. Daqui a pouco a máscara vale. Vacina, não tem nenhuma vacina comprovada. Não, vacina é boa. Então nós tínhamos isso causou muito assim. Eu até acho que é uma estratégia do maligno já, para você falar assim, nossa, tem tanta divergência, vamos colocar um só, que o que um falar, tá falado para todo mundo, e não tem essa discussão, não tem essa brigaiada danada. Exatamente. Né? Então, nós já desfrutamos um pouquinho disso, sabe? Porque, que nem nós aqui no Brasil mesmo, a gente foi, muitas vezes, né, mal interpretado, porque o nosso governante tinha uma posição errada, tinha uma posição diferente da que a OMS tinha, entendeu? E outros governantes também de outros países que tinham, estou falando do nosso porque nosso problema é aqui. É aqui, né? sim. Mas, assim, tinha diferença, e salvaguardando quem tem disposições contrárias ou favoráveis ao nosso governante, mas estou falando de fatos, que tinha essa diferença. Então, nós já vivemos um pouquinho disso quando veio a pandemia, né? Já preparando o terreno já. Falando assim, gente, vocês lembram da pandemia? Então, ó, pandemia é um exemplo. Vocês ficaram confusos de que vacina não vacina. Coloca máscara, não coloca máscara. Sai pra fora, não sai. Faz exercício físico, não faz. Ó, se a gente colocar um líder só, gente, olha como vai ser bom. Resolve tudo. A gente fala assim, um líder vai falar máscara pra todo mundo. Um líder vai falar vacina pra todo mundo. E acabou, gente. Vamos fazer isso. Então, é um prato cheio. Exatamente. Né? É o cenário preparado. É o cenário preparado. E quando é afastado esse governo institucionalizado e levanta-se não, a gente precisa de um líder mundial, é o que você falou. Aí é o momento que, vamos supor, se o anticristo já estiver no nosso meio, aí ele fica assistindo lá o jornal e fala, não, tá tranquilo. Olha lá, agora é minha hora, hein? Agora eu vou... Entendeu? Por mais que é o cenário pronto, mas a gente entende também que na agenda do céu tá tudo programado. Sim, ele só vai cumprir a agenda do céu. Sim, claro. Louvado seja Deus por isso. Mas a gente percebe uma sutileza. Mas como você falou, o crente, o cristão, aquele que está em Cristo, que busca o conhecimento da palavra, ele já fica... Peraí, estão falando de um líder mundial? Alguns já até canta, vem Jesus... ele pode até falar assim, eu fiquei surpreso, mas nunca surpreendido. Exatamente. Ele não vai se assustar com aquilo, vai ser, poxa... Tá aqui. Tá aqui, gente. Eu já sei o final desse filme. Eu já sei o começo, meio e o fim do filme. Exato. Já. E, além disso, dessa manifestação do anticristo, é interessante aqui, ó, aí no verso 8. Então, será de fato revelado o iníquo. Aí, igual nós estávamos comentando aqui, a quem o Senhor Jesus, agora esse aqui é fenomenal, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Pronto, o anticristo, aí o anticristo chega no poder. Começou todo o trupé, e o próximo ponto que a gente já vai entrar aqui, e aquela coisa toda, aquela preocupação toda. Aí você lê Apocalipse 3, você fala, Jesus amado, eu não quero estar aqui não. Eu não quero ver esse cidadão não, Jesus me leva antes. Aí você vê no versículo 8 Paulo falando, gente, sabe como é que Jesus vai matar ele? Jesus não vai descer, pegar ele no pescoço, dar porrada, pegar uma espada flamejante, atravessar. Imagina uma festa de aniversário, você tem um bolo ali, criança gosta muito disso, né? Colocar uma velinha, assopra. Apagou, vai de novo. Jesus vai aparecer no céu. Olha para o anticristo já sabe a sentença dele. Aí fala, agora a vergonha, agora é o opróbrio mesmo. Jesus pega, acabou o brabão. O machão da turma já era. Então isso é maravilhoso. E indo para o terceiro ponto, por que eu falo que essa somatória é interessante? Com a apostasia, com o abandono da lei e do governo institucionalizado, e cria-se então esse líder mundial, vem o quê? A grande tribulação. Aí é o que eu falei no início da nossa conversa. A tribulação a gente sempre vai passar. Sempre passou os mártires, né, antigos. A gente lê livros de história da igreja e você fala, uau, esse cara aqui passou tanta coisa. John Hus, John Wycliffe, tanta galera aí, Lutero. E você fala, não, o pessoal sofreu. Mas foi apenas tribulação. Porque a grande tribulação é com a manifestação desse cidadão. Porque Paulo já falou, gente, ele não vai aparecer e vai falar assim, vou matar. Ele vai se opor de forma cruel. Hoje a gente já experimenta, entre aspas, quem experimenta de fato é quem está vivendo isso. Vamos supor, nesses países onde a religião hindu prevalece. Maiormente o islamismo, a gente pega a Coreia do Norte. Gente, pelo amor de Deus. Tem um vídeo, mandaram para mim, muito forte. É um pastor pregando e terroristas invadiram. Rapaz, deram um tiro no pastor, tava pregando de forma escondida, descobriram, alguém dedou lá, descobriram
chegaram atirando no pastor, com criança ali e fazendo aquela questão. Vai continuar aqui essa fé? Claro, na linguagem deles, mas a legenda ali colocava. E aquele pessoal aterrorizado. E o interessante, eles mesmos gravam. Tipo assim, a gente é o bichão, vocês cuidado, se a gente chegar... Pra amedrontar mesmo, claro. Exatamente, a estratégia. A estratégia. Então, vai ser um período de grande tribulação. A grande tribulação, ele vai se opor contra tudo. Se for na nossa geração, e a gente espera que seja, porque Jesus já voltará também, a gente vai estar lá, como eu disse, no sábado na TM. Galera, vamos começar aqui o culto, o show. Vamos supor que chega lá um scout diferenciado. Olha, Deus está prosperando os jovens? Não, está descendo uma galera meio estranha ali. Sim. Por que o cara está descendo com uma metralhadora na mão? Aí vamos colocar que esse personagem aparece. Entra lá dentro. Você pega o microfone para pregar. Segura aí. Eu sei que não vai ser nesse amor todo, mas segura aí. Faz alguém de refém. Pega uma criança lá na igreja. Pega uma moça, uma mulher grávida. Seguinte, vão negar Cristo ou não? Eu vou dar uma oportunidade para vocês. A gente que é salvo vai falar, não vou negar não. Eu vou matar, pode matar. Não tem o que fazer. Às vezes tortura alguém, vai quebrar um dedo, vai quebrando o outro. Então vai ser um período terrível. Cruel. Por isso que é a grande tribulação. Que está tanto em Mateus 24, verso 21 e 22, que a gente já fez a leitura aqui, mas Jesus falando, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Tanto esse fato aconteceu, que é o versículo de dupla referência, mas assim, ele já aponta também, gente, o ano 70, que a destruição de Jerusalém é mínima. O que vai acontecer depois, lá na frente, que vai ser assim, algo culminante para eu manifestar, é pior ainda. Nesse tempo haverá grande tribulação, que desde o princípio do mundo nunca houve antes. Aí você já começa a deduzir. Não, o negócio vai ser feio. Sim. Jesus já está vacinando a gente, cuidado. Os apóstolos sofreram isso lá atrás. A gente, se for a nossa geração, igual eu falei, tomara que seja, porque depois Jesus vem e Maranata vem Senhor Jesus, rapaz, não vai ter palavras pra gente expressar. Às vezes a gente aqui nesse programa, falando de Jesus, do nada aqui, invadir alguém aqui. Seguinte, estúdio, tá acompanhando aí, tá ao vivo. Pegar o Samuel aqui, nega Jesus? Não, tira aqui ao vivo. Cara, vai ser um negócio... Isso não será algo assim escondido, não. Né? Como já vai estar pelo domínio, né, do anticristo, vai ser algo escrachado mesmo. E o interessante é que ele vai ser muito persuasivo. Sim. Ele vai ser muito persuasivo, pastor. E você pensa, aqueles apóstatas, e fora a potestade maligna mesmo, que já vai estar nele, caindo na conversa dele, imagina a força. Tanto é que em Apocalipse é citada a Grande Babilônia, ou a Grande Meretriz, que a gente fala que é a igreja satânica. É os adeptos ali de Satanás. Pensa nessa guerra, nessa tribulação. É um período que Jesus fala, é a grande tribulação. Nós podemos ter como... pode acontecer de nós sermos perseguidos por aqueles que um dia nós servimos. Exatamente. Né? Nós sermos perseguidos por aqueles que a gente serviu, porque apostataram da fé. Exatamente. Então, talvez nós podemos ser assassinados e mortos por pessoas que foram filhos na fé da gente, mas por algum motivo se apostataram. Pensa Paulo no cárcere, Demas por ter amado o presente século, e deixou, abandonou. Então, é muito eloquente esse sinal. E tanto é que Paulo também, só que agora para Timóteo, eu peço que o pessoal abra aí, porque Paulo também trata desse assunto, falando com seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo... Perdão, segunda mesmo. 2 Timóteo... 1 Timóteo, capítulo 4. Isso, 4:1. Essa parte aqui, recuando um pouco, ele vai falar da apostasia. Porque tudo vai partir desse período de apostasia. Capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, aí é o termo técnico que eu falei para o pessoal, alguns apostatarão da fé, por obedecerem, olha isso aqui, pastor, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, cara. Então você pensa, aqui já explica, e até traz aquele consolo novamente para quem às vezes está nos assistindo e pensa, será que eu me apostatei? Não, você só deu uma oscilada na fé. Mas olha aqui, vão seguir ensinos de demônios. Então vai ser essa galera aqui que, como você falou, nada impede. Às vezes, chegar naquele dia, a gente fala,
Eu e você conversando, pastor do céu, olha lá quem tá vindo contra nós. Aquele um que você orou aquele dia. Aquela pessoa que chegou aqui na igreja, você abraçou e hoje virou as costas e tá ali do lado do Vai ser antes. físico, vai ser emocional, gente, Tudo. vai ser financeiro, vai ser tudo. Vai abalar é tudo. Grande tribulação mesmo. Não tem vai, perigo, vai não. ser algo assim cruel. Por isso que eu falei, leiam Apocalipse 13 depois, porque ali tem a descrição desse personagem, do anticristo, como vai ser a sua manifestação, o seu poderio, o seu governo. Mas, gente, é algo cruel. A intenção dele é matar. Como dizem João, né? Matar, roubar, destruir. Sim. Mas o cerne dele mesmo é se opor tudo que se chama Deus. Ele falando aqui no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, olha aí, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Ou seja, Jesus falou A, eles vão falar, não é A, é B. Não. Aí vem aquela persuasão, aquele negócio. Cara, você nasceu para ser feliz. O fim principal do homem, segundo a teologia anticristiana, vamos dizer assim, não, o homem nasceu para ser feliz. É o hedonismo. Não importa, você nasceu para ser feliz. E a Confissão de Fé de Westminster fala, não, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Pronto. Então vai ter sempre essa guerra, vai ter sempre essa batalha. A caneca é certa, tá aqui. Não, é para estar ali. Jesus falou A, não, é B. Vai ter isso. E esse termo cauterizado, cara, olha isso, é muito forte. É algo assim... O que é cauterizado é porque já existiu. Sim. E alguém foi lá e colocou alguma coisa em cima, cauterizou. Exatamente. Então é dessas pessoas mesmo que a gente estava comentando. E às vezes pessoas que tiveram experiências incríveis com Jesus, com o Espírito Santo. Você nem imaginou, às vezes. Pessoas talvez que colocaram a mão sobre a sua cabeça. Oraram, pastores, músicos, pessoas da grande mídia. E às vezes algum pessoal fica surpreso. Nossa, fulano era cristão. Olha lá, se apostatou ou postou um negócio lá. Ixi, tá meio desviado. Não, se surpreende não. Não, e cara, pode ficar tranquilo, porque isso vai acontecer muito. A gente já tá vendo isso acontecer nessa música. Demais. Mas vai acontecer muito e você vai ver o discurso bonito. Você vai até falar assim, poxa, mãe, olha que coisa linda. Entendeu? Vontade de desviar. Vai, cara, você vai ver. Não, é por amor. É que a gente ama as almas. Não, gente, não é isso, não. Pesquise a fundo, busque a fundo que tem apostasia aí. Que a mente está sendo cauterizada. A mente está sendo cauterizada. Então, pessoas que usam o nome de Jesus para adquirir alguma coisa, fama, dinheiro e tudo mais, mas que, na verdade, o que elas querem é ganhar espaço para deturpar todo o ensino de Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque é do meio de nós que vai surgir pessoas, porque elas estão com a mente cauterizada, ou seja, tiveram um dia a mente massa, mas por algum motivo ou outro foram cauterizadas, foram... de alguma forma deturpadas e hoje estão aí, né, por aí. Então é algo perigoso. Perigoso. E Samuca, onde está o Satanás? Rapaz, agora aí ele entra em cena. Cadê o trem? O coisa ruim, né? O mochila de criança. Caça curta. Onde está o caça curta? Pele que fala. Rapaz, a gente pensa, como diz Paulo, o espírito já opera. A igreja satânica, a grande Babilônia, citada em Apocalipse, digamos que é o cachorro do falso profeta. O falso profeta é o cachorro do anticristo. E o anticristo é o cachorro do diabo. Só que o diabo é o cachorro de Deus. Mas o diabo tá vivo e ativo. E tá sempre aí agindo, a gente vê. Na nossa igreja ali, o trabalho de libertação com as vidas. E a gente vê o quão feroz ele tá. Sim. Principalmente nesses últimos dias. E a gente pode dizer, porque da primeira vinda de Cristo... E se comparar da primeira vinda e dos dias que nós estamos a viver, a gente está mais próximo de eles voltar. Sim, claro. Estamos mais próximos. Todo dia mais próximo, cada né? segundo que passou, uau, tá chegando. Mas em Apocalipse fala que... Em Apocalipse capítulo 20, vai falar que esse personagem ele foi preso por 1000 anos. Um outro texto que nossos irmãos pré-milenistas interpretam de uma maneira e eu entendo já por outro. Tentando resumir aqui, essa prisão dele não é que ele está numa grade... Até porque não tem grade para prender espírito, não tem corrente. Sim. Não existe. Simplesmente, ele está limitado. Samuel, então quer dizer que hoje a gente vive com toda essa catástrofe do Satanás
você fala que ele está limitado. Essa prisão é uma limitação, da ação dele. Não é que ele vai ser preso, que entra a questão do milênio, que os nossos irmãos entendem de uma outra maneira, que vai ser um milênio literal. A gente entende que nós já estamos vivendo o milênio, que vai desde a primeira vinda, mais precisamente da ascensão de Cristo, até a segunda vinda. Mas aí você fala, não, Samuel, mas Satanás está preso. Se ele tá, uma pessoa presa não pode fazer nada. Mas aqui a gente tem que entender a figura de linguagem de Apocalipse. É muito simples. Como eu falei, não tem corrente para prender. Você pode prender eu aqui. Sim. Eu sou carne e osso. Satanás não, ele é um espírito. Como que prende ele? Limitação. Ele está limitado. Só que vai falar, eu até convido os nossa turma que está acompanhando a gente, Apocalipse capítulo 12 e verso 12. Apocalipse 12, 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Por quê, Samuel? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Na palavra de Deus, pastor, 4 coisas vão se referir à segunda vinda de Cristo. 4 coisas que vão acontecer. A apostasia, a manifestação do anticristo, a grande tribulação e o pouco tempo de Satanás. Falam do mesmo cenário. E são coisas que ainda vão acontecer. Hoje, Satanás está o quê? Ele está limitado. Opera, sim, mas limitado. Lutero dizia, o diabo é um cachorro. Ele é o cachorro de Deus, ele está na coleira. Ele só vai até onde Deus deixa. Então, por isso que a gente ora. Quando o pastor fala, ora a Deus, pede para Deus proteger a sua família. Porque se a gente tem uma vida debaixo da proteção divina, o diabo pode ficar latindo. Mas o dono está ali segurando. Não vai, não. Às vezes dá até um peteleco nele. Sossega o faixa aí. Só que aquela questão, se ele encontra a casa vazia, é outros 500. Mas a Bíblia fala, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse pouco tempo, aí eu até recomendo também, leiam Apocalipse 12. Quando falar mulher do dragão, falar da igreja, do diabo, leiam Apocalipse 12 completo. Nós vamos entender aqui o agir desse personagem. Aí pensa comigo, já tem um homem aqui, anticristo, com toda a força do diabo. Já tem um falso profeta pregando e anunciando a... eu vou criar uma palavra agora. A dessalvação pelo anticristo. Já tem a grande meretriz, a grande Babilônia, os adeptos. Já tá um trupé. Aí Deus pega e, como Deus fizesse assim, ó, soltasse a coleira ali do cachorro e fala assim, vai, filho. Aí é a hora que aí é sangue. Aí é faca na caveira. Aí é o momento que, vamos dizer assim, aí é a grande tribulação mesmo. Aí não tem como. É Satanás de um lado, é o anticristo do outro, é a grande Babilônia matando um aqui. É aquela verdadeira guerra. Só que nessa guerra terrena, entre aspas, pastor, entre aspas, volto a dizer, entre aspas, a igreja seria derrotada na perspectiva de, tá matando todos os crentes. Não, os cristãos pegou... Ó, vamos supor, cadê o Samuel? Samuel foi morto, tava pregando lá, o anticristo chegou e matou ele. Na perspectiva de quantidade. De quantidade. Aí fulano. Aí o pastor Celso, levaram ele também. Aí o ciclano... Mas tava enchendo outro lugar, né, no caso. Exatamente. Muito bem lembrado. Então, nessa perspectiva, alguns falam, nossa, cara, mas não vale a pena ser cristão, não, eu vou morrer. Mas Apocalipse fala algo tão interessante que aqui no Apocalipse 12 mesmo, versículo 11, ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E olha só, meu Deus, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Glória Chegaram no anticristo e falaram assim, você quer matar? Mata. Não, mas você sabe que é morrer? É matar mesmo, pode matar. Mas por quê? Se o anticristo, se for na nossa geração, no nosso momento, e a gente tiver aqui ele chegar do nada, eu vou falar assim, antes de você me matar, vamos conversar rapidão aqui, sossega aí. Você sabe por que eu quero que você me mata mesmo? Pode matar. Primeiro, eu tenho certeza da minha salvação, sei quem me salvou. E outra, você vai estar apressando o meu encontro com Jesus. Então, rapaz, faz o que você tem que fazer logo, faz bem feito. Não deixa assim ficar agonizando. Mata assim pra você falar, morreu. Põe aqui, morreu. Mas isso é tão precioso. E essa palavra testemunho do grego é uma palavra muito curiosa. Muita gente pensa, o testemunho é o pessoal que chega lá. Sim. Não, não é. A palavra testemunho vem do grego martirian. De onde vem a nossa palavra conhecida em português? Martírio. Mártir. Então, por causa da palavra do testemunho, do mártir, como eu falei, quantos irmãos nossos morreram? Não só os apóstolos. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Paulo, nosso grande teólogo, bandeirante do cristianismo. O cara é fenomenal. Morreu degolado. O salário dele foi esse. E na história da igreja,
John Hans, homens que morreram queimados na fogueira no ano 70 ali, depois de Cristo, com a criação do Coliseu Romano. Então você tem essa mini grande tribulação. Só que vai ser algo pior, pastor. É como eu falei, o clima já está satânico. Aí Jesus pega e fala assim, solta o cachorrinho. Solta ele. Não, posso soltar. É pouco tempo. Aí a gente recua em Mateus. Por que é pouco tempo? Por conta dos eleitos. Por conta da igreja. Porque se não fosse abreviados, aí sim a gente poderia falar, aí eu não aguento. Samuca, lê 11 e 12. Apocalipse 12, 11, 12? Olha lá. Vamos lá então. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, glória a Deus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, alegrem-se, ó céus. Maravilha. E vocês que nele habitam. Pronto, Olha. pronto. Então, a gente lembra das palavras soleníssimas do apóstolo Paulo. Paulo, viver, para mim, é Cristo. De frente com Paulo. Paulo, para você viver, é Cristo. Paulo, para você morrer, é lucro. A gente pega, pastor Michel, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele se despedindo, na sua última carta, ele no cárcere em Roma, Nero já afiando lá a forca para ele. Como seria se fosse a gente? Olha, pessoal, tô escrevendo aqui, mandando WhatsApp, mandando áudio, ó, tô aqui no cárcere, vou ser degolado, vou ser morto. Fiquem todos com Deus aí, continuem firmes, né, perseverantes. Isso aí é a vida, né? A gente nasce e morre. Paulo fala, Timóteo, seguinte, eu quero ler, traga pergaminho, meus livros, ele quer ler. Um gesto de humildade, traz João Marcos, ele me é útil pro ministério, venha me ter, atrás da minha capa tá um pouco de frio, já é chegado o momento da minha partida. Sim. E quando aquele fato acontece, que Nero lá degola a cabeça do apóstolo Paulo, mata esse grande bandeirante, guilhotina desceu, corpo para um lado, cabeça para o outro, o espírito chegando no céu. Imagina esse cara sendo recebido no céu. Sim. Eu não sei se Jesus permitiu isso, mas imagina Jesus olhando, Paulo, olha lá como é que tá o seu corpo físico lá, o terreno que eu vou glorificar ele. Imagina Paulo falando, nossa, nada. Não foi nada comparado ao que eu tô tendo aqui agora. Sim. Então, às vezes as pessoas que nos acompanham ficam um pouco com medo, pastor. Quando a gente se aprofunda, a pessoa fala, gente, não. E se o anticristo chegar e eu oscilar, pastor? Eu preciso estar do lado de alguém que tem muita fé. Mas não vai ter como, a gente pode andar até junto, mas ele vai catar um, vai levar para um lado, ou vai matar na frente. Então, e aí? Tomara que Jesus me leve antes. Eu quero dizer, com base na palavra de Deus, como você falou, a gente não está aqui criando uma teologia. Sim. A gente está falando que já o simples feijão com arroz. O Espírito Santo é ele que nos dá força. Sim. Se você está nessa caminhada pregando, liderando jovens, ensinando essa doutrina, o nosso apóstolo constantemente, um homem que nem tira férias praticamente, e não que seja errado, mas você vê o anseio pela pregação, por ensinar. Aí você fala, não, é outro nível. É o Espírito Santo. Sim. Se naquele momento o anticristo chegar para você, para alguém, e falar assim, ó, ou é Cristo ou sou eu, quem que você vai escolher? Pode ter certeza, se a pessoa foi salva por Jesus, se ela estiver ali caminhando com Cristo, o Espírito Santo vem com uma força sobrenatural, que é até perigoso a pessoa tirar sarro na cara do anticristo. E eu me lembro de uma série do seriado do Chaves. Eu gosto muito de assistir o Chaves, Chapolin. E teve uma série lá que o Seu Madruga estava apaixonado por uma dona lá que tinha mudado pra vila. E a dona Florinda descia o tapa nele. Aí batia e ele ficava assim, ó. E batia nele. Aí ela olhava pra ele e ele com aquele coraçãozinho assim. E apanhando. E nos outros episódios a gente vê o Seu Madruga leva um tapa, já dá um giro 360, sente aquela dor. Já fica bravo, pega o chapéu, aí sobra pro Chaves, vai lá. Sim. Mas por que nesse episódio ele ficava assim, com aquele semblante apaixonado? Ele estava amando. Sim. Estava ali num momento romântico. Então, a dor externa não afetava o interno. Nós somos apaixonados por Jesus Cristo. A igreja de Cristo é a noiva dele. Então, tudo é uma preparação. Pensa o anticristo chegando hoje. Com o diabo já aterrorizando, com esse pouco tempo dele, tacando terror no mundo. Aí ele chega. Vamos supor nesse cenário, dando uns tapas. Aí, quer saber? Eu não vou matar você de vez, não. Eu vou te torturar. Você vai negar. Vamos fazer o seguinte.
Vai mergulhando no rio aí, leva lá no Pirapó. Vai, mergulha. Solta, vai negar. É assim como o Espírito Santo vai trazer aquela lembrança. Ó, o casamento tá chegando. Uhum. O noivo tá pronto, tá prontinho. Tá prontinho. Vai vir, eu creio que vai vir uma força assim por dentro. E essa força não é nossa, pastor. Porque se fosse a gente, falando, a gente já fica meio, opa. Como Estevão, né? Como Estevão. Eis O cara que vejo vai os ser céus apedrejado tá olhando. Eis que vejo os céus abertos. Então, olha a cena. Gente, fiquem tranquilos. Essa força é do Espírito Santo. Sim. É ele que vai chegar e vai falar assim: o anticristo está tentando aí? Fala que não. Eu vou morrer. Não. Usa esse texto, usa a Bíblia para o anticristo. Se você lembrar na hora, o Espírito Santo vai lembrar você. Fala assim: anticristo, antes de você. Se fosse agora aqui, pastor, eu falo assim: ó, o programa, a gente está num programa que você está atrapalhando, sendo mal educado, mas eu vou falar um negócio para você. Apocalipse 12:11. Em face da morte, não amar a própria vida. Eu festejo no céu, filho, eu tô indo para lá. Sim. Então pode matar. Mata ao vivo aqui, a galera tá olhando. Mas por que Samuel é o bom? Espírito Santo. É ele que convence, é ele que dá força. Tanto é que o próprio Jesus falou assim: eu tô indo, mas eu sei que vocês precisam de alguém. Eu vou mandar. E esse alguém que está com a gente está disponível para todos. É a gente buscar. Então, naquele momento, nesses dias que vão acontecer de apostasia, da manifestação do anticristo, da grande tribulação, pastor, e do pouco tempo de Satanás, que é o caos mesmo, fiquemos tranquilos. É Jesus que vai chegar através da pessoa bendita do seu Santo Espírito e vai falar assim: eu estou te sustentando. O nosso pastor, nosso apóstolo, ele fala uma frase, às vezes ele cita essa frase, mas a primeira vez que ele citou, me trouxe uma flechada no meu coração. Ele fala assim: gente, pés na terra, coração no céu. Pronto. Vive assim. Então a gente vai conseguir lidar com as aflições desse mundo. Não é fácil? Não é. Cada um tem sua prova, sua cruz. Mas naquele dia, ou nesses dias, é o Espírito Santo que vai falar: não, agora eu vou ter que dar uma reforçada aqui nesse escolhido, nessa escolhida. Aí depois de todo esse caos, Satanás ali atentando, pouco tempo dele, latindo para lá e para cá. Aí aparece no céu quem? Ele, o Filho do Homem, o Verbo de Deus. Mata o anticristo como com sopro, que a gente já leu. Pega Satanás, o falso profeta, a grande Babilônia, jogam não no inferno, mas no lago de fogo. E aí, quem está com Cristo? É toda a eternidade. E estudando sobre a eternidade, dando só uma pincelada também, para animar os nossos telespectadores, pastor. Quando a gente vê em João, Jesus falando acerca da eternidade, muita gente pensa: nossa, a eternidade vai ser chata. Tá, eu vou morrer aqui, vou sofrer aqui para chegar no céu e passar a eternidade toda lá. Santo. Já passou meia hora da eternidade. Santo. Não. Jesus fala: a eternidade consiste em conhecer a Deus. Então alguém fala: eu conheço a Deus. Conhece não. A eternidade vai consistir em conhecer a Deus. Só de ver Jesus, para mim, já basta. Ele não precisa falar nada para mim. Ele pode estar uma distância ali, eu vou ficar só aqui, ó, babando, admirando. Eu sei que eu vou abraçar ele, vai dar tempo de conversar com o apóstolo Paulo, com a galera toda. Mas o mundo vindouro é muito melhor. É incomparável. É incomparavelmente melhor, como diz Paulo. Então, nós tratamos aqui dos sinais do fim, como vai ser. Vai ser algo catastrófico mesmo, crudelíssimo. Só que o pós é melhor. Então, a gente estuda para aprender, para não cair em erros, em heresias, mas com o coração lá. Pronto. Só alegria e vem pra Atmosfera Jovem pra gente ir junto pro céu. Gente, olha só. A gente encerra esse bate-papo aqui com o Samuca, com o coração aquecido. Nós temos falado bastante sobre a eternidade e é isso que a gente deve focar, na eternidade. Não nesses momentos que nós temos aqui, no sofrimento, até muitas vezes nas coisas boas que nós vamos ter aqui, mas nós temos que focar, estar com os nossos olhos, nosso coração na eternidade. Samuca, obrigado. Deus te abençoe muito. Pastor. Obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento, sua experiência. Foi muito valioso pra gente, viu? Amém. Eu que agradeço você pelo honroso convite. Estar aqui é sempre uma grande alegria, aqui na TV 10, também através do canal no YouTube aí do Atmosfera Jovem. Deus abençoe sua vida. A pastora Ju, Miguelzinho, Timóteo também tá chegando aí. Toda a galera do Atmosfera Jovem, Deus abençoe vocês. É você que está nos assistindo também, Deus abençoe. Faça uma visita com a gente. Tem um povo ali que está no processo de santificação, mas que quer caminhar com você até o céu e espero vir mais vezes. É muito bom, muito gostoso estar aqui. Agradeço a toda a produção também, Cleber, Mandinha, Rebeca tá ali. E em breve estaremos juntos, se Amém. Deus nos permitir. Amém.
Gente, ó, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um abraço para todo mundo que nos ajuda a fazer essa programação, toda a equipe, também a galera que fica por trás dos bastidores, orando pela gente, para que a gente possa estar levando a palavra de Deus até vocês. Que Deus abençoe vocês. Sabadão é nós de novo, às 23 horas. Um abraço, um beijo, um queijo, até mais. Valeu, tchau, tchau. 3, 2, 1. Seja bem-vindo a mais um ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta! Mas eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Muito obrigado por você dar esse feedback pra gente. Tudo errado, tudo errado! Parar de filmar isso, vou parar. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Roda a vinheta!